Hoje vamos analisar Wizard City Terras Distantes, o episódio supostamente final dessa série produzida pela HBO Max. Mas como todo mundo sabe, o final era para ser o episódio Together Again. Só que a HBO Max não liga muito pra isso e eles acabaram entregando os episódios na ordem que eles foram ficando prontos. Então Together Again estava pronto antes de Wizard City e acabou deixando de ser o final. E assim, até que tudo bem, porque os episódios não têm relação um com os outros, então realmente não faz diferença a ordem que você assiste eles. Só que na prática foi um pouco frustrante assistir Wizard City por último, porque Together Again foi tão maravilhoso, tão perfeito, que querendo ou não a gente mantém essa expectativa pro próximo episódio. E não me levem a mal, Wizard City não é um episódio ruim, mas em sua questão de apelo, de revelar coisas novas, coisas que agreguem à história no geral de Hora de Aventura, ele realmente deixou muito a desejar. No episódio Bima a gente descobriu muitas coisas do seu passado e até mesmo coisas relacionadas à cratera da Terra. Em Obsidian a gente finalmente teve a resposta do que aconteceu com a mãe da Marceline e como ela sobreviveu depois que ela acabou morrendo. E Together Again, bom, eu não tenho nem o que falar, é um episódio que realmente fecha todo esse ciclo dessas histórias. É o verdadeiro final das aventuras de Finn e Jake e talvez o início das aventuras de outros dois personagens. Já em Wizard City, a maior explicação que tivemos foi o próprio surgimento da cidade, que há milhares de anos atrás um titã gigantesco conhecido como Cocontep caminhava pela terra de U e ele foi a origem de toda aquela magia. Ele acabou morrendo e os próprios magos esconderam a existência do seu cadáver. Só que o mais legal de tudo isso é que esse titã é um monstro do mar de monstros mostrado pelo Lich no episódio Gold Stars. Isso confirma que além do Ogalorg, outros monstros também vieram para essa realidade e viviam por ali. Mas enfim, dessa origem as pessoas estudavam a magia antiga ali em Wizard City. E uma dessas pessoas acabou sendo o mordomo Menta. Só que o que mais atraía ele era na verdade a magia negra, que era proibida ali naquele local. E ele estudou muito isso e acabou se tornando um mago extremamente poderoso nesse segmento. Tanto é que ele era amigo da morte, do Hanson Abdir, da Noitosfera, e ficou conhecido como um dos mais poderosos magos da sua época. Há rumores que ele mesmo acabou destruindo a própria cidade de Wizard City no passado. E agora ele voltaria para lá para aprender magia novamente, mas ele não estava exatamente igual. Isso porque no episódio final ele foi contaminado com Dum Dum Juice e acabou se transformando em uma pequena inocente versão dele mesmo. Mas o que acontece é que ele já havia se preparado para uma situação dessa e jogou uma maldição nele mesmo para fazer com que ele mantesse toda a sua sabedoria de magia das trevas, mesmo se algo acontecesse. E assim o pequeno Menta acabou tendo uma consciência do seu eu maligno e mais velho que o atormentava para ele conseguir ser um grandioso mago e dominar as artes das trevas. E para isso ele deveria ir até o Wizard City para aprender lá a base da magia. E é aqui que o episódio começa, com Mentinha chegando lá e conhecendo toda aquela cidade cheia de personagens que a gente viu durante a série, e Hora de Aventura sempre faz isso muito bem. E claro, os personagens novos que serão importantes, como o Spader, que é o garoto irado e a sua gangue, e a Kadabra, que é a minha personagem favorita desse episódio, porque ela simplesmente carrega um conceito muito simples e muito legal que serve de contraponto com os objetivos do Menta. Enquanto ele tá lá louco querendo ser o maior mago de todos, ela não tá nem aí pra isso. Ela até consegue fazer uma boa magia, mas ela não se interessa, ela acha aquilo chato. O que ela realmente gosta de fazer é magia de espetáculo.
espetáculo, ou seja, magia humana que tudo na verdade é falso. E pelo seu jeito muito otimista, ela acaba se aproximando bastante do Menta e tenta ajudar ele realmente, e tenta ser sua amiga. Mas só que ele não tá nem aí pra ela, acha ela uma piada e só quer ficar junto com as crianças descoladas e conseguir ser mais poderoso. E essa é basicamente a dinâmica de todo o desenvolvimento do episódio. Tudo isso enquanto eles vão aprendendo e conhecendo esse mundo que me passa muito uma vibe de Harry Potter. Começando com o teste para você entrar na escola, que com base nisso você vai para um time diferente. E aparentemente os melhores são os salamandras e os piores são os lagartos. Depois eles têm diversas aulas de magia, criando vida a objetos inanimados, fazendo projeção astral, copiando a aparência de outra pessoa, amizades, poções, autodefesa e claro, a aula de história com a professora Caladenius, que parecia ser a pessoa mais maravilhosa desse mundo. Ela era a única que encorajava o Menta e via um grande futuro nele. Mas para resumir toda essa história de uma maneira simples, ela basicamente fazia parte de uma seita entre outros professores e o carinha lá do bar, que queriam trazer de volta à vida o Concotep. E ela sabia que o Mentinha era o próprio mordomo Menta, então ela acaba levando ele até aquele lugar e explica que nem a morte conseguiu conter todo o poder daquela criatura, e que recentemente o seu próprio coração liberou o seu Icor, que é basicamente uma referência aos poderosos sangues dos deuses gregos, e isso continha sua essência, e assim eles poderiam reviver o Concotep. Porém, não seria qualquer um que aguentaria todo o poder dessa entidade. E é aí que entra uma das partes mais sombrias desse episódio. Sim, ele consegue ser o episódio mais bobinho de Terras Distantes, mas ele também é um dos mais macabros, pois uma lista gigante de personagens acabam morrendo, inclusive uma criança. Lembra do Spider, que era o garoto mais descolado da escola? Então, ele acabou morrendo. Sim, os professores acreditavam que ele poderia ser o portador daquela entidade e fizeram ele tomar aquele Icor, mas ele não conseguiu sobreviver e acabou morrendo ali sentado, e eles deixaram o cadáver dele ali e depois o levaram o Mentinha, e o Mentinha subiu em cima do cara que tava com ele e agora tá morto. E se isso não bastasse, o Menta acaba tomando o Icor por vontade própria, e sim, ele consegue conter todo esse poder e se transforma gradualmente naquele monstro. E nesse processo ele acaba matando 4 daqueles professores. Ok, essas mortes foram mais ou menos porque os poderes do Menta ficou muito legal. E se não fosse a Kadabra, coisas muito piores poderiam ter acontecido. Ela consegue acertar ali o estômago dele e tirar todo aquele Icor que estava no seu organismo, e ele volta ao normal. E finalmente o Mentinha consegue se desprender da maldição que ele mesmo se colocou. E mesmo ele querendo sim ser um grande mago, ele queria traçar o seu próprio caminho, e não que uma maldição super tóxica ficava toda hora falando pra ele. E ele percebe também o quanto a Kadabra é uma amiga excepcional. Finalmente ela passou o episódio inteiro sendo legal com ele, e ele foi um babaca com ela. E pra terminar as coisas de uma maneira mais esquisita ainda, os dois se juntam para fazer uma magia e transformar de volta o Larry, que lá no início do episódio tinha sido transformado em uma pedra pelo professor Bufo, que eu esqueci de falar, mas também acabou morrendo, porque ele tomou aquele Icor e, bom, bateu as botas. E quando o Larry volta ao normal, eles encerram o episódio com uma piada sobre a morte do Spider. Afinal, ele era um dos melhores amigos do Larry, e ele pergunta onde está o Spider, que agora ele tem olhos e poderá vê-lo. Eu sinceramente achei um pouco pesado, mas ok. E esse foi
um episódio que eu sinceramente gostei muito de assistir ele. Quando rolou o lance da troca de ordem dos episódios, eu já sabia que eu não poderia pôr muita expectativa em Wizard City, porque ele não foi feito para ser o finale dessa minissérie. Mas não devemos negar que a gente assiste já com a lembrança de Together Again, que foi, meu Deus, simplesmente incrível. Então sim, eu acho que a HBO Max errou feio em mudar as ordens dos episódios. E não só isso, meu. O descaso com a América Latina me deixou muito frustrado. E até hoje esse episódio não chegou na plataforma de stream aqui no Brasil. E tá uma bagunça, os nomes tudo errado, umas coisas estranhas, sabe? Meu Deus, HBO Max. Leva mais a sério isso, por favor. Mas enfim, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, por favor. Isso me ajuda muito. E não se esqueçam que a gente vai ter uma série de Fiona e Cake, o que é uma incógnita pra mim do que vai ser. Eu tava morrendo de vontade de fazer uma nova história completa de Hora de Aventura agora com os episódios de Distant Lands. Mas eu vou ter que esperar porque essa série de Fiona e Cake vai ter muito conteúdo que eu deixaria de fora, né? Mas enfim, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!